É hora da gente falar com o Éder Campos e o nosso CBN Agro, que hoje recebe aqui nos estúdios o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, João Vieira. Éder, é com você porque a CBN é a rádio oficial do agronegócio, hoje com um convidado importante, com um tema importante, que a gente já dá as boas-vindas. Bom dia, presidente, seja bem-vindo à CBN. Bom dia, obrigado. Bom dia, Otávio Neto, bom dia também aos amigos que nos acompanham nesse momento pela Rádio CBN, presidente do CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária, seção Mato Grosso do Sul, João Vieira, bom dia. Bom dia. João, falar de um assunto muito importante, que é a questão sanitária. O Brasil está num momento bastante marcante, né? Histórico. O Brasil recebe agora este mês, em maio, agora dia 23, embora a reunião comece dia 20 e vai até o dia 25, a 86ª Assembleia Geral da OIE. O Brasil vai receber o status de livre de aftosa com vacinação. Conquista, né? Sim, não, isso já conquistamos. Nós temos 12 anos sem nenhum episódio da doença no Brasil. E o planejamento do Ministério da Agricultura e do Serviço de Defesa é que até 2023 nós não tenhamos nenhum estado no Brasil mais vacinando contra a febre aftosa. Ô João, quanto tempo você é veterinário? 35 anos. 35 anos. Então você viveu boa parte da história da erradicação da doença no Brasil. Eu não sou um profissional na minha atividade privada da defesa, mas eu atuei sempre nas nossas entidades de classe e consigo visualizar e perceber dos colegas de cada segmento. Aí vou falar da medicina veterinária, na área de pequenos, na área de saúde pública, das zoonoses, na área da defesa sanitária, né? Na área da vigilância sanitária. Mas sem dúvida, todos nós veterinários temos acompanhado ao longo desses anos todos a luta, e é uma luta de 60 anos, viu, Éder? O Brasil tem trabalhado, lutado contra esse vírus, que além de causar prejuízos enormes na produção bovina, né? Ele estabelece restrições comerciais muito sérias, muito pesadas ao país. Eu me lembro que quando nós tivemos aquele episódio aqui em 2006, no sul do estado, nem frutas se conseguia exportar. Melancia, né? Usava-se esse argumento de que o vírus é de fácil disseminação para fazer barreiras comerciais. Então é importante a população entender que quando se fala de doenças, elas são importantes para nós porque não só porque elas atacam os animais, causam prejuízo para quem cria, mas esse prejuízo ele repercute em toda a economia e reflete negativamente no emprego, na renda, na arrecadação de impostos do governo, e aí o investimento do governo em serviços públicos é uma cadeia negativa. Então é muito importante nós entendermos que esse grande trabalho feito pelo Serviço de Defesa, pelos colegas veterinários desse setor, traz ao país um benefício muito grande. Só que aumenta também a responsabilidade de todos, porque não podemos ter aftosa de novo, né? Então, os produtores cumprindo o protocolo, as regras todas de cuidados com o manejo do gado, né? Os colegas profissionais também, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, cada um fazendo o seu papel para garantir a economia do nosso país. Com certeza, né? Garantir os impedimentos mercadológicos que muitas vezes trazem prejuízos não só para um determinado setor, mas para todos os setores, uma vez que nós temos uma cadeia produtiva. Bom, olha, nessa questão, nesse quesito vacinação, o Mato Grosso do Sul vem muito bem. O ano passado nós tivemos 98% de vacinação aqui no estado. E eu acredito que esse ano o produtor não vai fazer diferente, vai sim cumprir, né? A vacinação, a gente está em plena campanha da vacinação contra a aftosa, começou no dia 1º de maio, vai até o dia 31 de maio na fronteira e no Planalto, no Pantanal vai até o dia 15 de junho, e o produtor tem atendido e respondido muito bem essa questão da vacinação. É uma questão de saúde pública. Bom, já que a gente fala também para o público urbano, e vale a pena a gente explicar essa questão de saúde pública. A aftosa não é uma zoonose, ou seja, não transmite ao homem. Não, ela tem muito dificilmente alguém poderá adquirir uma febre aftosa, mas eu diria para você muito dificilmente. Então ela não é uma doença importante para transmissão para humanos. Ela causa um prejuízo econômico somente, na verdade, porque ela ataca os animais biangulados, né, que são bovinos, suínos, enfim,
várias espécies silvestres de animais que têm o casco biangulado, né? Não há registro de aftosa em suínos no Brasil, historicamente, né? Olha, nós já tivemos casos de aftosa em que foi necessário fazer uma erradicação de rebanhos de suínos. De suínos? Por conta dela. E porque, veja bem, todo animal de produção, para a gente entender uma coisa, quando você cria boi, estou falando agora para o público urbano, você cria boi, você cria suínos, você calcula o ganho de peso diário desse animal. Se esse animal adoece por qualquer problema, ele, quando você fica doente, o que você faz? Para de comer, ou come menos. Não é? Você está se sentindo mal, você come menos. E aí o ganho de peso desse animal cai violentamente. Então você tem um prejuízo no período que você tem obrigatoriamente. Os animais de criação intensiva, que são os confinamentos, são os suínos, são as aves, então o controle de ganho de peso deles é mais rigoroso ainda e é mais controlado, porque senão o custo da ração é enorme. A conversão alimentar, cada quilo de ração que você dá para um animal desse, ele tem que transformar em X quilo de carne. Né? Havia uma história, até vou estender nessa questão da suinocultura, por exemplo, e da avicultura, de que se usava promotores de crescimento para evitar que esses animais adoecessem e, portanto, perdessem peso. O controle desses aditivos às rações aumentaram enormemente e hoje nós temos animais absolutamente saudáveis. Na produção de aves e de suínos, você come uma carne saudável, sem nenhum aditivo que deixe resíduo de antimicrobianos ou qualquer outro tipo de... O pessoal fala muito, tem uma carne que tem hormônio. Não tem hormônio. Muito no frango, a gente ouve falar mito, muito né? isso. É mito. Isso aí não existe. Existe um controle rigoroso, é genética. Hoje os aviários têm controle de ambiente, né? Eles têm um controle do ambiente de ventilação, de temperatura, circulação de ar, enfim, existe muita tecnologia. Assim como o boi é precoce, o frango também tem toda a genética para isso. Lógico. Né? Presidente, tem um tema importante que chegou para a gente aqui. A Câmara aprovou recentemente uma lei que altera o Código Sanitário Municipal para o tratamento da leishmaniose canina. Qual é a sua avaliação sobre essa mudança? O vereador Eduardo Romero, ele explicou que com a aprovação desse projeto de lei, falta ser sancionado pelo prefeito. Que agora precisa passar pelo crivo do prefeito, pode sancionar ou também pode vetar a proposta, significa que o tratamento da leishmaniose canina aqui na capital não está mais condicionada a um único medicamento, o milteforam, mas de outras medicações que não sejam de uso humano. Primeiro deixar claro para todos que a questão da leishmaniose visceral canina é um problema de saúde pública em geral. Quem define as políticas de saúde pública do Ministério da Saúde são áreas multidisciplinares, estão envolvidos médicos, enfermeiros, veterinários, biólogos, todos os profissionais da área de saúde que ao fazer as suas análises, estudos epidemiológicos, definem qual é o caminho correto para isso. Como a medicina veterinária, em se tratando de animais, nós somos formados para tratar, para curar os animais. Mas nós não estamos livres de cumprir as normas legais, porque o objetivo principal de todos nós é a saúde do homem, tá certo? Então, eu não conheço com detalhes essa alteração que foi feita na legislação. A leishmaniose tem alguma possibilidade de cura? Olha, ela, por ser uma doença causada por um protozoário, ela tem sido tratada com um medicamento que foi liberado pelo Ministério da Saúde, que é a metilforam, e ele consegue manter essa doença sob bastante controle, né? Ela exige uma assistência permanente do proprietário desse cão junto ao seu veterinário. Perigo é que ela é transmissível, né? Eu volto a insistir num tema. Esse assunto não é restrito à medicina veterinária. Esse assunto tem que ser discutido sempre junto aos médicos, infectologistas, a todos os profissionais que definem as políticas de saúde. É um assunto muito sério, é um assunto em que pessoas sofrem muito com essa doença, uma doença negligenciada. Você vai nos hospitais, você tem crianças, idosos morrendo dessa doença. É uma doença que ela causa um sofrimento muito grande para quem a tem, tanto no caso dos animais como no caso dos humanos. Então não se pode discutir isso de forma restrita. É o que eu tenho para te dizer sobre isso. Então eu espero o momento em que esse debate ampliar, envolver todos os segmentos preocupados com a saúde pública, e aí nós vamos ter a nossa participação. Está faltando isso? Está faltando isso, no meu entendimento, porque a gente vê o noticiário falar da questão da proteção animal como um enfoque.
Proteção animal é prioridade para todo veterinário, deixar bem claro isso. Mas o que é proteção animal? Aí nós vamos entrar numa discussão longa aqui, né? Muitas vezes o que um trata como proteção, o outro trata como maus tratos, né? Quando você evita, por exemplo, de eutanasiar um animal que está em fase terminal, sofrendo. A leishmaniose visceral canina, o nome está dizendo, ela ataca as vísceras, ela causa hepatite, nefrite, pancreatite, uma série de lesões e danos no animal que sofre muito, assim como no ser humano. Então, eu espero que nós tenhamos a oportunidade de fazer esse debate, espero que o prefeito também esteja fazendo isso nesse campo. Nós colocamos os nossos quadros técnicos do Conselho de Veterinária no âmbito da medicina veterinária à disposição do prefeito, mas essa discussão é muito mais ampla, é uma questão de saúde pública geral. Obrigado, presidente. Eu acho que essa prerrogativa, né, para a imprensa, o papel da imprensa, o papel social da imprensa é provocar esses temas, é provocar esses debates. Então fica aqui, acho que lançado essa oportunidade para a gente estar debatendo essa questão, já que isso requer cuidados com a saúde pública. E nos preocupa a todos, Éder Campos. Com certeza. Recente, vocês sabem disso, né? Semana passada, meu filho foi internado com a influenza A. Né? A H3N2, uma dessas doenças que também está ligada à saúde pública. A gente sabe que isso é muito preocupante. E essas doenças que a gente comumente aparecem, presidente, elas são oriundas dos animais, né? Sim, 75% das zoonoses, das doenças emergentes e reemergentes no mundo são zoonóticas. São vírus animais que se mutaram, né? H1N1, H2N3, enfim, são mutações de vírus de aves, de suínos e que, ao chegarem no humano, veio com muita gravidade, né? E é importante dizer que outra questão nevrálgica de Campo Grande são as doenças vetoriais. As principais doenças que nós temos hoje são vetoriais, né? Transmitidas pelo Aedes ou pelo flebótomo, e que exige uma atenção muito grande hoje do município, no sentido, sempre exigiu e sempre exigirá uma atenção no sentido do controle desses vetores. Como no caso da leishmaniose que nós falamos agora há pouco, né? A transmissão se dá através de um vetor. No caso da dengue, da zika, da febre amarela, do chikungunya, o protagonista é o Aedes aegypti. Então, basicamente, a gente sabe como diminuir bastante o risco dessas doenças, né? Nós temos que investir no campo correto aí para resolver essas questões. O importante é a união de todos os profissionais, né? Veterinários, infectologistas, médicos, todo mundo está imbuído nesse cuidado. Sim. E o poder público também tem a sua responsabilidade nessa questão de chamar todo mundo, todos os profissionais, para debater e encontrar um protocolo. Se me permite, Éder, a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado nos últimos anos com um tema chamado saúde única. O que é saúde única? É um conceito que, se eu falar aqui, vocês vão dizer, é lógico. Porque o que é que ela trata? Ela trata que a saúde do ambiente, a saúde do homem e a saúde animal estão diretamente interligadas. No mesmo ambiente. Você nunca terá saúde humana se você tiver um ambiente contaminado, doente. Você nunca terá saúde humana com animais doentes. Não é isso? Então, a saúde única, quando você trata de pessoas que lidam com o meio ambiente, pessoas que lidam com animais, e quem trata da saúde humana devem estar diretamente interligados e trabalhando em conjunto, que é o que acontece nas políticas, né, grandes políticas de saúde. E os animais estão presentes na vida do cidadão urbano de uma maneira muito forte, né? Nós temos animais de estimação, gatos, cachorros, e também na alimentação, ou seja, esse ambiente tem que ser amplamente discutido, abordado, tratado, porque não dá para a gente imaginar, né, o ser humano sem esse envolvimento com os animais de uma forma ou de outra, ou seja, numa questão emocional, os animais de estimação, ou na alimentação. Sim. Na hora que você encara um bife, um churrascão, lembra do veterinário. Aquela carne lá passou porque a inspeção, só lembrando as pessoas, no abate de suínos, de aves, de peixe, de boi, ele, no momento do abate, ele tem presencialmente, impreterivelmente, um médico veterinário do serviço de inspeção de produtos de origem animal. Então, não as poucas pessoas sabem disso, mas lá no frigorífico, cada linha de abate tem um veterinário de prontidão acompanhando cada uma dessas carcaças. A minha mulher é veterinária, viu, João? Ah, opa, colega. O João está indo viajar agora, ele vai à França, né? Ele vai acompanhar de perto a 86ª Assembleia Geral da OIE, onde o Brasil recebe o título ou status de livre da aftosa com vacinação. João, fazer parte da comitiva brasileira, a convite do diretor do Serviço de Defesa.
e vamos lá representar os colegas do Mato Grosso do Sul. Boa viagem. Boa viagem, volte mais vezes à CBN. Obrigado, tamo às ordens.